Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia: PDL número 181 de 2019, PDL número 185 de 2019, PDL 186 de 2019, PDL 188 de 2019, PDL 190 de 2019, PDL 192 de 2019, PDL número 193 de 2019, PDL número 194 de 2019, PDL número 196 de 2019, PDL número 197 de 2019, PDL número 198 de 2019, PDL 208 de 2019 e PDL 210 de 2019. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 84ª sessão ordinária, em 22 de outubro de 2019. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Leandro Lira, Tereza Berger, Wellington Dias, Tarcísio Mota, Raimon e Rocal, 7, assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Tereza Berger, a convite. Encerra-se a sessão às 17h16. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 181 de 2019, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a José Aparecido de Oliveira. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 185 de 2019, de autoria do vereador Paulo Messina, que concede o título de cidadã benemérita no município do Rio de Janeiro, Ana Carolina Sampaio Pinheiro, pendente de parecer da Comissão de Educação. Convido a nobre vereadora Fátima da Solidariedade para emitir o parecer. Como vota, vereadora? Parecer favorável. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicação de liderança, o nobre vereador César Maia. Senhor presidente, para manter o ritmo aqui, o Estado de São Paulo, no dia 20 de julho agora, abriu com um importante editorial chamado Grupos Não Estão Renovando os Partidos. Estudioso do sistema eleitoral brasileiro, o cientista político Jairo Nicolau, que é uma entrevista com ele, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, e professor de História Contemporânea, atribui a ascensão dos chamados grupos de renovação da política à crise enfrentada pelos partidos tradicionais, que, segundo ele, estão se transformando em instituições paraestatais, tamanha dinheirama que recebe dos cofres públicos. Senhor presidente, pediria para dar como lido e registrar no Diário Oficial.
A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 186 de 2019, de autoria do vereador Matheus Floriano, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Guilherme de Albuquerque Santos, advogado. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 188 de 2019, de autoria dos vereadores Jorge Felipe, Tânia Bastos, Zico, Rocal, Eliseu Kessler e mesa diretora, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Sidney Kladner, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 190 de 2019, de autoria do vereador professor Adalmir, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a João Luiz de Souza Vieira. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 192 de 2019, de autoria do vereador Zico, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Antônio Carlos Mendes Barbosa. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 193 de 2019, de autoria do vereador professor Adalmir, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a José Alexandre Homem Santos. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 194 de 2019, de autoria do vereador Raimon, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Angel Viana. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 196 de 2019, de autoria do vereador Marcelino de Almeida, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Gianfilippo de Miranda Pianezola. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 197 de 2019, de autoria do vereador Paulo Pinheiro, que concede o título de cidadã benemérita honorária do município do Rio de Janeiro a Kenarik Botchaina. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 198 de 2019, de autoria do vereador Jorge Felipe, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Octávio de Lázaro Júnior. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 208 de 2019, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Éder José dos Reis. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 210 de 2019, de autoria do vereador Eliseu Kessler, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Camilo Mangueira Figueiredo. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Esgotado a pauta que justificou a presente sessão,
A presidência, antes de encerrá-la, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.